Constantemente, em qualquer religião, você vá, principalmente na área do cristianismo dentro do Brasil, na área do cristão em geral, mundialmente falando, o cristão, ele tem ele acredita, ele tem a sua fé, e essa fé é baseada dentro de um ponto em que as pessoas não podem, nem por alguns momentos ou segundos, elas saírem daquele contexto, nem daquele texto, nem fazer uma análise, pensar realmente no tema, saber realmente se aquele tema condiz com a verdade. Então é colocado o tema, contado uma história e que essa história dá-se a entender que é uma lenda. Porque, meu amigo, você preste atenção, eu quero que você preste atenção na história lá no Gênesis, que conta-se uma história, é um conto de fábula. É uma história que não condiz com a nossa realidade. Porque eu quero entrar aqui nesse tema, aqui nesse vídeo, falar com clareza, para que as pessoas não pensem que eu estou indo contra, perseguindo, não, nada de perseguição. Estou sendo lógico, não estou sendo filosófico, não estou sendo ignorante nem cético. Ao contrário, eu estou sendo lógico e procurando entender realmente a expressão do que é falado nos pregadores, nos anunciadores do Novo Testamento, se realmente condiz com aquela verdade. Porque o que eu me bato aqui não é o aspecto em si da fé, me bato aqui o aspecto da história. A história diz, a história conta, mas as pessoas colocam aquela dentro da convicção das pessoas, que as pessoas têm que acreditar que é daquela forma. E as pessoas acreditam numa fábula de tal forma que ficam até redutas na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, de querer dialogar, e não quer diálogo, cega totalmente. Mas se as pessoas começarem a procurar, sem abandonar a sua fé, conhecer realmente a base principal, conhecer verdadeiramente o que ela entende, o que realmente o seu íntimo lhe diz, o que realmente é verdade. Até onde a verdade está escrita, até onde é uma fábula. Porque conta a história que Deus criou o homem e a mulher, sendo sintético. E se criou o homem e a mulher, logicamente lhe deu inteligência. Bom, e diz que foi colocado os dois num paraíso. Para quê? Para ser tentado? Pense bem, e coloca uma pessoa, ele criou e jogou ele ali dentro jogou os dois dentro daquele paraíso, que era um lugar paraíso, já de lugar de paz e tranquilidade. E a que a pessoa espera ali? Nada mais, nada menos de ter tranquilidade, ter paz, não ser importunado. Mas a história já vem contando diferente, que colocou ali no jardim do Éden e disse para não comer uma árvore no centro do jardim. Ora, simplesmente a pessoa tem que ser muito mais sintético, muito mais claro naquilo que está falando. Se diz que ele deixou o homem ali, esteve o homem ali, e veio uma serpente, ou diz, veio Satanás, como assim coloca, e colocou na cabeça da mulher ou do homem, foi da mulher, a verdade foi da mulher. Bom, eu coloco mais, para não ficar diretamente dizendo que a mulher é a errada, vamos dizer, o casal foram e comeram do fruto, que assim está escrito, não estou aqui afirmando, e que após comer eles, os seus olhos abriram e passaram a entender. E quando eles viram o que havia feito, apareceu Deus e lhe pergunta, olha, o que fizeste? Se a pergunta foi feita, o que fizeste? Ele disse, não fui eu, foi a mulher. Preste atenção aqui o diálogo, que a primeira pergunta foi a mulher culpa o homem. Pergunta ao homem, me perdoe. Pergunta ao homem, o homem culpa a mulher culpa ao demônio. Segundo o que está escrito. E ali, o que Deus faz? Expulsa o casal do paraíso. Não diz que expulsou a serpente, diz que expulsou a mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou sendo lógico.
Você, seguindo nas escrituras, nas leituras dos livros, você vai lá em Jó. E lá em Jó diz que compareceu diante de Deus todos os seus anjos, e no meio deles veio Satanás, e pediu para tentar Jó. Olha uma contradição grave e séria. Está sempre tentando a Jó, ao homem, tentando sempre o casal, a família. São temas que não batem, meu amigo. São temas que não estão são contradizentes, são ilógicos. Se expulsou o homem do céu e deixou o demônio, aí outro sentido. Então, para não ser, a pessoa diz, mas não foi do céu, foi no paraíso, no outro local. Tudo bem, foi no outro local. Admitamos que foi em outro local. E esse local ficou vazio. Mas lá tinha os animais. Então, uma contradição ilógica, não tem lógica, não tem base. Pode ser um sonho, pode ser uma história, pode ser algo que alguém criou, uma história que alguém criou para contar a alguém, explicar naquela época a alguém a existência de Deus que ele acreditava. E ali segue-se, diz que Deus lançou o homem e depois, aí já vem, são acrescentados, histórias são acrescentadas, que eu não vou aqui entrar nesses detalhes, porque eu não estou aqui para evangelizar, nem pregar evangelho, estou aqui para falar uma realidade, umas contradições, e que ali se encontrava o homem caído e a mulher sobre a terra. Aí nasce os filhos desse casal. E aí um filho mata o outro. Caim matou Abel, como conhecido. Mas a história vai mais além. E depois de haver isso, aí que faz a promessa de vir um Salvador, isso na sequência. A promessa de vir um Salvador e que morreria para o homem voltar aos céus. Mas aí o tema da história, resumindo toda a história, contando o tema da história, diz que ele veio para morrer por nós, para que nós voltássemos aos céus. Nesse tema aí você fugiu totalmente a mente de todo mundo, apagou da mente de todos o senso de responsabilidade de cada um de nós. O senso de autocrítica de cada um de nós. A promessa de alguém que iria responder por você, ter responsabilidade por todos os seus erros e sofrer todas as consequências, como a atrocidade que fizeram, segundo a história, com Cristo, para que ele pagasse. E aí tem um outro pano, uma cortina ainda oculta aí. E aí, depois de toda essa situação, ele ressuscita e aí traz ao homem a salvação, segundo os dados que estão escritos. Mas o que eu me paro aqui, o que eu quero trazer aqui, é que você entenda, você entenda, qual a razão de tudo isso, qual o propósito de tudo isso. Se você analisa a grandeza da existência, da consciência, do Criador de tudo isto que existe, que nada foi criado ao acaso, isso é uma lógica, que você analisando bem, o fogo não pode se transformar em matéria sólida. No entanto, a sólida existe vindo tudo do quê? Do átomo, de algo tão invisível, tão imperceptível que você não se dá conta que ele existe. Mas o ponto aqui não é físico, o ponto aqui é histórico, ou narrativo. O que me traz agora a dizer a você o seguinte: as pessoas com esse propósito, com essa ideia, com esse tema dentro de si, com esses pensamentos, têm perdido o senso de sua responsabilidade para com o próximo. Por quê? Promete eles a si mesmo, se eles praticarem todos os tipos de atrocidade neste planeta, irão para o céu. Serão perdoados por Jesus, serão perdoados por Deus e entrarão no reino do paraíso. Meu amigo, minha amiga, analise bem as consequências de todas as atitudes, a atrocidade que o homem tem cometido no planeta. Não respeita o planeta, não respeita a vida, não respeita nada, a não ser a si próprio, achando que é o Deus do mundo. Os nossos propósitos são muito extensos, são muito amplos. Temos que analisar onde está a nossa realidade. Onde está a tua consciência, a tua responsabilidade humana de agir, de pensar no teu filho, na tua família, no teu lar, no teu trabalho, no teu dia a dia. Você vai viver 40, 50 anos ou até 100 anos
e não tomar consciência do que realmente você é para você, o que Deus é para você em sua vida, o que você acredita por ser Deus, ou você acredita que Deus é a tua semelhança, como diz assim, é igual a você. Analise a grandeza da existência do que existe, a imensidão de vidas que existe sobre o planeta, a imensidão de aspectos que são formas de vida que existe em toda a natureza, pelo menos dentro do nosso planeta conhecido. E a existência ela é muito mais profunda, ela é muito mais ampla, ela está no fundo do mar. E não podemos dizer que essas vidas não têm inteligência, são apenas seres sem inteligência. Todos têm inteligência, até uma abelha. As pessoas se julgam superiores, acham que só elas são supremas, só elas têm inteligência suprema, mas no entanto com temas tão simples, com coisas tão básicos, elas não param para analisar, elas não param para pensar. Elas não têm em si convicção do que elas são. Elas acreditam em algo que lhe foi passado, mas elas não têm convicção se realmente é aquilo, se realmente a história é verdadeira, se realmente a existência daquilo que está sendo contado é verdadeiro. Porque quando você para no tema de amor de pai para com o filho, de amor de filho para com o pai, você não se dar conta, ou você não para pensar, ou colocar em pauta, ou colocar junto a sua mente, para que possa verificar o erro, a falha. Não faz uma comparação de assuntos, não faz uma comparação do seu dia a dia, da sua vida. A história, a narrativa, diz que ele virá. Então, o que fizeram? Analise bem o ponto em que eu chego. Pegaram um ser, a atrocidade foi feita, depois o santificaram, o martirizaram, colocaram ele num ponto de pauta, porque a história, segundo o que estava escrito na própria história, que traz a realidade, dizendo que ele era descendente de Davi, eu não coloco nem aqui filho de Davi, descendente de Davi, e que esse descendente de Davi viria para governar o seu povo. Eles esperavam a profecia que o filho de Davi viria governar o seu povo. E nesse ponto é que eu trago. Quando nasce o filho de Davi, que sabem que havia nascido o filho de Davi, logicamente que os governantes ficaram mais irados, não que queriam saber, porque todos sabem que na história, e é real, durante toda a vida do homem, o homem sempre procurou tirar seu oponente, tirar do seu caminho o seu oponente. E mandou perseguir onde estava essa criança e o destruísse. No entanto, como a criança não estava no meio, na comunidade mais sofisticada, não estava no meio da classe média, vamos colocar assim, não era uma criança de destaque, uma pessoa de destaque, então conseguiu fugir, passar despercebido. Segundo as narrativas, diz que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Preste atenção na história, que diz que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. No entanto, aparece a história de João Batista, e que João, eu já coloquei Batista para que as pessoas tenham noção, que João era primo de Jesus, segundo a própria narrativa. E que depois, quando ele encontra com Jesus no deserto, Jesus já tinha uma idade suficiente para ter consciência de si próprio. Há uma narrativa aí, onde estava João, que período João nasceu? João nasceu bem antes ou nasceu depois do fato? Narrativa não fala, mas João Batista aparece depois. Conta-se a história de João. O que nós vamos propor a você analisar a história, a narrativa. Porque se você disser, vai estar blasfemando, vamos então sermos mais coerentes, que eu já coloquei em vídeos anteriores. Eu já falei aqui em vídeos anteriores. Que Judas morreu como? A minha pergunta é, não vou voltar, vou dizer o seguinte, não vou contar. Judas morreu como? Como você acredita que Judas morreu? Segundo outros escritos que eu conheço, que eu contei os dois, nos vídeos anteriores eu contei sobre Judas, os dois fatos de Judas. Morreu de uma forma
e morreu da outra forma. Eu vou colocar a terceira forma aqui. Na terceira forma, diz que ele morreu dentro da sua casa queimado, incendiado. A casa incendiou e ele morreu incendiado. Só uma terceira forma de se eu falar. Qual é a narrativa verdadeira? Judas morreu num acidente, Judas morreu que precipitou-se, Judas morreu enforcado. Qual foi o aspecto da morte de Judas? Pouco importa, importa que ele já está morto. Essa é a verdade. O que importa agora é que ele já está morto. Você não tem como retrazer uma vida que já foi para ele contar para nós que, como ele morreu. Dessa forma também, nas narrativas que dizem que houve uma outra forma de viver, por exemplo, diz que Jesus Cristo não estava presente. Bom, vamos contar primeiro uma história anterior. Diz que Jesus conversou com Judas, para que Judas antecedesse aquela multidão que via, que estava com ele lá na noite em que ele foi pego, e que quando chegou aquela turma, ele foi e beijou a pessoa, identificando aquela pessoa que era o Cristo. Segundo as narrativas, segundo alguns escritos, segundo as dúvidas que trazem através dos estudos, que ele não beijou Jesus. Ele beijou uma outra pessoa, como era a noite, levaram aquela pessoa e ficou ali no calabouço durante os 3 semanas, vamos colocar assim. A semana até que foi ali crucificado. Porque ninguém, na verdade, já tinha visto claramente a fisionomia do Cristo. E aí, segundo a narrativa, depois que houve a morte, pediram para descer logo o corpo de cima, desceram o corpo e pegaram imediatamente, enrolaram ele, jogaram ele, trancaram ele dentro de uma gruta. E depois vai, não vou citar nomes aqui, vai a pessoa lá, uma mulher, vamos colocar assim, a narrativa, e nessa narrativa diz que apareceu o Senhor e falou com ela. Mas aí tá aquela, como ela reconheceu e ela não reconheceu. Mas ela depois conheceu e o homem falou com ela. Segundo está na narrativa, os diálogos não pouco importa. Estou contando aqui as comparativas. Se todas essas narrativas que dizem que aconteceu e que essas narrativas são verídicas, aí tem um tema, você acreditar numa história que vem desde o início contando sempre superfluamente, sempre narrativas, sempre lendas e atrocidades, e as atrocidades são tidas como santidade. É o que é preciso se entender, que matar uma pessoa, esquartejar uma pessoa, destruir aquela pessoa moralmente, acabar com aquela pessoa e perseguir todos, porque a história vai muito mais longe. Eu não vou estender, porque eu quero deixar o vídeo por mais simples possível, dentro de um limite. Diz que ele foi, o Judas, após os acontecimentos terem acontecido, né, após a morte, a crucifixão, ele foi entregar as moedas. Diz que não queria moeda, porque ele entregou as 30 moedas de prata e não queria as moedas, porque ele esperava que ele fosse solto. A verdade conta que ele esperava que aquela pessoa não era inocente e ia pagar por um crime que não tinha cometido. E não houve realmente crimes até ali. Havia o quê? Um complô para que aquela pessoa pudesse assumir o trono de Davi, recuperar o trono de Davi e governar sobre o povo de Israel. Por que essa narrativa é verdadeira? Porque é o seguinte, os estudos mostram que após acharem aberta, com o vídeo anterior eu cito, após encontrarem uma caverna que tinha lá, estava lacrada por mais de 3.000 anos ou 2.000 anos, do século 7 antes de Cristo, diz que essa caverna era. E essa caverna foi aberta e, logicamente, ela daquela época até a época de Cristo, diz que tinha muitas coisas ali encontradas dentro daquela caverna. E um dos fatos que diz que encontraram pessoas que tinham sido crucificadas, crianças com flecha atravessada na cabeça, no corpo,
Tinha crianças que tinham sido totalmente destruídas, criança no ventre das mães, as mães morreram e ficou os corpozinhos dentro da mãe, e ali apareceu os esqueletos com os fetos, e aparece várias outras condições, pessoas queimadas, que tinham sido queimadas, e vários outros vestígios ali dentro. Aí é aquela tal pergunta: as pessoas estão preocupadas com a realidade, com o que é fato? Porque se a pessoa estiver realmente convicta que isso são fatos, a minha pergunta fica: por que as pessoas? A minha pergunta fica: por que as pessoas que dizem que aceitaram Jesus como seu Salvador continuam explorando o povo em nome desse Salvador, em nome do Deus Criador, porque eles perderam a fé ou perderam o temor? Não importa. Importa que eles estão explorando o nome, ou o nome que deram, porque também vou entrar nesse tema, já tem vídeos anteriores, o nome de Deus em vão, como está descrito dele. Se você procura não colocar um nome ou a santidade de Deus em vão, não coloque, eu coloco até de outra forma, não coloque a santidade do Criador, a consciência do Criador em dúvida. Porque quando você percebe que nós temos uma consciência, que analisamos e pensamos, sabemos o que queremos, sabemos o que somos, e queremos criar, temos a semelhança do nosso Criador, ou como não? Aí você diz, mas ninguém tocou no Criador. Eu estou dizendo que existe um ser, uma consciência que deu existência a alguma coisa. Eu não disse que existe uma pessoa, eu não disse que existe um ser, eu disse que existe uma consciência, como seja esta consciência. Eu, nos meus livros, eu descrevo até certos detalhes sobre isso. Eu não estou aqui para defender tese, nem estou aqui para contender com ninguém. Você tem que acreditar naquilo que te é mais, que você se sente mais confortável, porque te tira de dentro de certas consciências nefastas, a tua maldade interior. Para mim, isso é importante, que você consiga se entender a si mesmo. Porque quando você se entende a si mesmo, você vai muito mais além do que simplesmente das emoções que você sente. Porque o que existe na fé é emoções. O que existe no homem são emoções que o homem planta dentro de si, ou que cria dentro de si, que está dentro de si. E que ele, ao longo dos dias, ele sente prazer em ter estas emoções. E nessas emoções ele tem prazer da vida. O homem tem prazer com a dor. Por incrível que pareça, o homem tem prazer com a dor. Eu vou dar aqui pequenos exemplos. Quando você tem necessidade, sente necessidade fisiológica, você sente dores. E se você não colocar os dejetos para fora, essa dor vai ser insuportável, você pode até perecer, você pode desfalecer. Quando você sente vontade de fazer alguma coisa, tem necessidade do seu organismo. Para uma criança nascer, a mulher sente horríveis dores, mas após o nascimento as alegrias vêm. Então tem que saber que todos os nossos sentimentos são emoções. São sentimentos causados pelos nossos aspectos físicos, pela nossa natureza física. Porque a nossa natureza física depende do nosso pensamento, depende do nosso cérebro. Depende da nossa formação, da nossa mente, disso que está dentro de nós, que nos dá consciência. O que eu estou trazendo aqui é uma realidade, você tem que ter uma análise de si próprio. Pensar até onde você vai, até onde está a sua consciência, até onde está a sua pessoa, a sua realidade. É muito comum, quando você fala na fantasia, a fantasia é muito bonita em todos os aspectos, em todas as formas, em todos os pontos em que você quer que o aspecto seja realmente colocado em pauta. Mas quando você olha para si mesmo, para dentro de si, e compreende quem você realmente é, o que você realmente deseja, as coisas mudam. Porque a ilusão, ela é temporária. É a mesma coisa que estou aqui narrando, quando você coloca a sua situação de pessoa, o amor sua por alguém, o amor seu por alguém, o amor da sua consciência por alguém. Existe o amor que diz a consciência do amar, vamos colocar assim, a consciência da união da consciência, ou seja, a pessoa tem afinidade por aquela pessoa, sente que aquela pessoa é uma pessoa altamente confiável, dar toda a confiança, dar toda a sinceridade, dar o seu íntegro àquela pessoa.
Não se trata do amor físico, não se trata daquele desejo temporário que após o ato a pessoa, uma cai para lá e outro cai para cá. Os desejos são apenas físicos. Hoje em dia é comum as pessoas sentirem o desejo físico, prazer do desejo físico e terem prazer em querer ter apenas o sexo. E para ele o amor, para ela o amor é plenamente os desejos que são profundos. O sexo é o primeiro amor para ela. Então ela é capaz de tudo pelo sexo. De todas as coisas horrendas pelo sexo. Mas não toma consciência de sua realidade. Quando se fala em amor, que a outra te dá amor, te dá compreensão, aí as pessoas às vezes até nem aceitam. Por que eu vou colocar aqui para ser rápido, para não ser muito longo esse vídeo que já está longo? Eu coloco aqui um ponto básico e prático. Analise o seguinte, quando uma pessoa, ela chega num ponto e fazer uma autoanálise de si e pensar, ela ama. Porque tem pessoas que às vezes têm um marido carinhoso, dá toda a confiança para ela. Os dois desde tempos e tempos se amavam, pessoalmente se entendiam perfeitamente, iam muito mais profundo em relação e conhecimento, tudo, e de igualdade para igualdade. No entanto, ela perde a sua vontade de relacionamento sexual com a pessoa, da intimidade, já não tem mais aquele prazer. E ela passa a ver uma outra pessoa com aspecto mais belo, mais atrativo, e aí a pessoa se lança naquele encontro e se entrega àquela outra pessoa. E o que ocorre após tudo isso? Após tudo isso, ela começa a ter convivência com aquela outra pessoa e relações e intimidades profundas. Mas ela já não tem mais a afinidade com a pessoa com que ela convivia, com o marido. O que é que ela faz imediatamente? Ela abandona o marido, vai viver com aquela pessoa que lhe dá todo o prazer sexual que ela deseja. E para ela sente-se realizada em todos os seus sentidos físicos. Mas a partir de um período, tudo vai bem, mas depois começa o desentendimento. Aquela pessoa que está convivendo com ela passa a ser agressivo, mal com ela, bate nela, não respeita, xinga, ofende, desmoraliza ela, não respeita ela. Quando ela está no lado com alguém, com um amigo ou uma amiga conversando, ele desrespeita, ele ofende, ele humilha ela, faz toda a perversidade, mas ela não consegue largá-lo. Ela fica presa àquela raiz, ela fica presa aos desejos que ela não consegue romper o laço. Ela rompeu o laço com aquela pessoa que ela tinha afinidade, que era muito mais profundo do que amor de irmãos. Muito mais profundo do que amor de pai para filho. Muito mais profundo de qualquer outro amor que fosse conhecido. Mas ela não teve nenhum pensamento, nenhum momento de não quebrar aquele laço. Mas ela largou. E agora sofre, chora, desespera e não sabe o que faz. Apanha direto, sofre direto e não tem saída. Isto ocorre, isso é coisas normais, isto ocorre, estou contando fatos aqui. Não estou contando narrativa, aqui eu estou falando para você, essa história é verídica. E eu não estou aqui para citar família de ninguém, nem citar nome de ninguém, porque isso não foi um caso só. É vários casos que me foram passados, que as pessoas mesmo me narraram, pessoas mesmo que conviveram comigo, chegaram a contar. Eu não vou citar aqui os acontecimentos que podem as pessoas se sentirem magoadas. Então, quando nós chegamos a uma certa idade, nós começamos a ver a natureza humana, como o ser humano age no seu dia a dia, a parte psicológica do ser humano, ela é atrofiada, ela não para fazer uma análise de si próprio, procurar sempre fazer um tratamento em si mesmo para ver até onde ela é consumida pelos seus desejos. Eu não vou deixar o nome aqui para que não possa ser ofensivo. Mas quando as pessoas chegam a um ponto de sofrer, gostar do sofrimento e não ter prazer ou não ter forças para